Uma das coisas que eu compartilhei, acho que domingo passado, todos nós temos sonhos, todos nós temos visão, todos nós temos expectativa, e nós temos que fazer a terceira coisa que eu preguei domingo passado, é profetizar, declarar, verbalizar todos estes sonhos, todas essas expectativas que nós temos. E eu sei que todos que estão aqui, os maridos querem ser marido melhor, as esposas querem ser esposas melhores, os filhos querem ser melhor, enfim, todos nós, empregado, patrão, todos nós queremos sim, que o ano novo traga para nós coisas novas. Mas eu fiquei pensando e Deus me colocou um texto que me traz uma reflexão. Jesus, lá em Mateus 9,17, ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, ambos se conservam. Odres, na verdade, era aquela vasilha aonde se colocava o vinho. E se você pegar um odre velho e colocar o vinho novo, ele vai romper. Porque o vinho novo tem todo aquele... Eu não entendo nada de vinho, mas tem aquele processo. Quanto mais velho ele vai fermentando e vai explodir. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso. E existe uma frase que se tornou famosa nos últimos anos: fazer as mesmas coisas, esperando coisas diferentes, fazer as mesmas coisas, esperando que seja diferente, é insanidade. Então, se o ano que está para iniciar, se eu não tomar consciência que o meu odre, a minha vida, o meu coração, precisa ser renovado, precisa ser transformado, é impossível ter o novo sem que eu passe por esse processo. Se você mantiver o mesmo comportamento, a mesma mentalidade, os mesmos sentimentos dentro do seu coração, de como você viveu 2024, se você mantiver a mesma energia, a mesma dedicação, o mesmo esforço que você teve em 2024, nada vai ser diferente. Nada. Porque o atleta, aquele que pula, aquele pulo de vara, ele vem, se exercita e consegue ultrapassar aquela vara. Mas se aquela vara ficar estagnada e não tiver uma atitude de você superar, se levantarem a vara, ele vai ter que exercitar, vai ter que treinar mais para superar. Na nossa vida também isso é real. Não adianta você dizer que você vai ter o melhor ano da sua vida se não houver mudanças interiores. Porque mudança exige de nós um esforço. Então nós somos chamados para realmente viver a plenitude. E um versículo que a gente cita constantemente nos cultos, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais na região celeste. Talvez você fale assim, mas deixa eu interpretar melhor esse texto. Eu já fui abençoado com toda sorte de bênção espirituais, Carlos. Então, eu estou abençoado com bênção espirituais. Certo. Mas o dinheiro é espiritual?
o emprego que você tem, a sua vida profissional, diz respeito à sua vida espiritual? Não, meu trabalho é meu trabalho, eu não tenho nada a ver com as questões espirituais. Lembre-se, o que o homem planta, ele colhe. E muitas famílias são destruídas através do que? Da falta de recursos financeiros. Uma crise financeira leva a pessoa numa crise espiritual. Uma crise profissional leva a pessoa, se ela não souber elaborar bem, uma questão também espiritual, ela vai se frustrar. Porque se não deu certo aquele negócio, se não deu certo aquela situação, ele vai culpar quem? A Deus. Então tudo é espiritual, a vida ela é espiritual. Por quê? Porque eu e você somos espírito, alma e corpo. Não tem jeito, nós somos uma trindade, nós somos algo que não se separa. Não dá para você separar a alma do seu espírito, não dá para separar a sua alma do seu corpo, porque o que você sente, o que você pensa, reflete no corpo. Existem muitas doenças que estão no corpo, que iniciou-se o quê? No emocional. Então, nós precisamos entender que o nosso espírito, alma e corpo é o nosso ser. Então nós já recebemos em Cristo todas as bênçãos, tudo aquilo que nós necessitamos para uma vida plena, para uma vida feliz, para uma vida bem-sucedida, para uma vida que você realmente transborda, como diz a palavra de Deus, aquele que crê no Senhor, aquele que crê na palavra, rios fluirão do seu ventre. E Jesus declarou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então, se eu tomo consciência de que Deus já me deu os recursos necessários para eu ter uma vida plena, e eu não estou conseguindo ter esta vida plena, é porque eu estou desconectado dos princípios. Eu estou tendo comportamentos que bloqueiam as bênçãos de Deus na minha vida. Por quê? Você não é o filho que você sonha? Por que que eu não sou o marido que eu desejo? Por que que você não é a esposa que você deseja? Ah, Carlos, eu sou porque o outro me machucou. Mas, meu amado, nós somos chamados para viver olhando para nós. E Deus está trazendo esse vinho novo, que é a vida abundante. Deus está trazendo os recursos espirituais. As promessas de Deus para nós, elas são tão profundas e tão abundantes. Porque Deus não mente. Mas quando eu não consigo, é porque de repente eu estou alimentando dentro de mim pensamentos. Eu estou alimentando dentro de mim sentimentos. Eu estou tendo atitudes e comportamentos que contradiz a minha conexão com Deus. E aí a pessoa, quando está desconexa dos princípios de Deus, ela vive um vazio. E ela tenta preencher esse vazio de muitas maneiras. Ela tenta preencher o seu vazio através de vícios. Tem pessoas que tentam preencher o seu vazio através do consumismo. Ela gasta porque ela está buscando algo que preencha o seu coração. Mas o seu interior está desconexo. E nós precisamos entender, Deus tem para nós 2025. Deus prometeu desde o início, Ele nos chamou para vivermos uma vida plena, mas
Nós temos o nosso ponto de vista. Não, da minha vida cuido eu. Não, religião, cada um tem a sua. Não, olha, isto, aquilo outro. E nós vivemos contra-argumentando as verdades que são estabelecidas por Deus. E em Efésios, avançando nesse capítulo 4, 1:4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da Tua vontade, para louvor da glória da Sua graça, e Ele nos concedeu gratuitamente. Então Ele nos predestinou para sermos filhos. E que pai que aqui está nesta manhã deseja o mal para o seu filho? Que pai que está aqui nesta manhã deseja que o seu filho vá mal, que nada dê certo? Ele pode ser um filho rebelde, ele pode ser um filho no mau caminho, mas você como pai, você como mãe, você sonha, você ora, você clama para que Deus opere um milagre na vida daquele filho, porque você como pai deseja o melhor para ele. Agora a Bíblia está nos dizendo de que o Deus Criador dos céus e da terra se tornou o nosso Pai, que nós nos tornamos filhos deste Deus Todo-Poderoso através do sacrifício de Jesus. E este Jesus, Ele declarou em Mateus 28, após a ressurreição, após Ele ter pago o preço alto lá no Calvário, Ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu toda a doença lá no Calvário, e Ele ressuscitou, e Ele declara em Mateus 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E é esse Jesus que vive em nossos corações, é esse Jesus que você um dia decidiu: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E a sua decisão, por mais limitada que tenha sido, Ele cumpre a promessa a seu respeito, e naquele momento quem crer nele não será confundido, e você, ao aceitá-lo, você se torna filho. E aí então, por que, Carlos, eu não consigo vencer as minhas fraquezas? Por que eu não consigo superar os meus limites? É porque você, ao aceitar Jesus, o Espírito Santo vem dentro de você, mas você prefere a sua opinião, você prefere o seu caminho, você prefere os seus sentimentos, você é levado pelos seus pensamentos, porque como imagina em sua alma, assim será. Não, eu não vou pedir perdão, eu não vou me humilhar. Não, foi ela que me acusou, foi ele que me acusou, foi ele que me traiu, foi ele que me machucou, foi o meu patrão, meu amigo, meu irmão, minha esposa, meu pai, meu filho. Então o que acontece? Nós sempre vamos andar no próprio caminho. E enquanto que há uma mesa farta diante de nós, e nós precisamos desse vinho novo. Deus está nos chamando, meu amado, para viver de maneira sobrenatural, acima desta visão natural. Deus está nos chamando para vivermos uma vida de plenitude, uma vida plena. É evidente que mesmo com estas fragilidades que temos, com este sobe e desce, a graça de Deus nos sustenta. Você não deixa de ser filho porque você não está conseguindo ter a vida plena. Você simplesmente vai sofrer as consequências desta caminhada sem Deus, se você está rejeitando a Ele, mas você tem a marca do filho. E nós lembramos muito bem da parábola do filho pródigo.
Ele era filho. E ele decide caminhar. Ele decide pedir a sua herança e seguir o próprio caminho. E ele vai de mal a pior. Quando eu e você decidimos agir no nosso ímpeto, decidimos agir nos nossos impulsos e não estamos conectados com Deus, Deus nos dá o livre-arbítrio e nós vamos agir dessa maneira e vamos ter as consequências. E o filho pródigo pegou a sua herança e gastou de maneira inconsequente. A vida dele foi de mal a pior. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, foi na orgia, gastou, fez festa, fez isso, mas chegou ao ponto que o dinheiro acabou. E ele vai trabalhar como cuidador de porcos. Para o judeu, porcos eram um animal imundo. Mas ele vai lá e ele começa a comer a comida dos porcos. Mas ele cai em si, porque o filho tem a marca do pai. E haverá o momento dele cair em si, ele toma consciência. Na casa de meu pai, até mesmo os trabalhadores, os servos, os jornaleiros trabalham, ganham, estão melhor do que eu. Pequei contra os céus e eu vou ter com meu pai. Então, meu amado, entenda isso, que você, ao ter aceitado Jesus, você já tem a adoção. Mas viver a vida plena tem que estar com odres restaurado. Nós precisamos estar com o nosso espírito, alma e corpo restaurado. Nicodemos, Jesus conversando com Nicodemos, ele falou: eis que é necessário nascer de novo. E ele não entendeu. Falou: mas como pode eu, um homem já adulto, ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Talvez você esteja pensando: mas Carlos, como que posso eu ter um odre novos ou um odre novo na minha vida? E aí Jesus responde para Nicodemos, não que você precise entrar no ventre da sua mãe, mas você precisa nascer do Espírito e da água. Meu amado, as questões espirituais, ao mesmo tempo que são desafiadoras, elas são simples. Então Nicodemos entende, mas não compreende e vai embora. Talvez você fique pensando assim: mas Carlos, eu não tenho jeito, meu odre, a minha vida já está velha, está em falha, já tem furos, já tem limitações. Que vai ser de mim então, se Deus tem o ano novo, que é o vinho novo, que tem as bênçãos que Ele já prometeu? Como que Ele vai colocar isso dentro de mim, se eu estou tão deficitário, se eu estou tão bloqueado, se eu estou tão limitado? Então, meu amado, é sobre isso que eu queria te desafiar. Deus é Deus de milagres. E Ele tem poder de restaurar totalmente os nossos pensamentos, as nossas emoções. Ele tem poder para restaurar o nosso corpo. Ele tem poder para transbordar no nosso espírito e nos fazer uma pessoa livre, uma pessoa restaurada para receber o novo dEle. E eu queria então para que você entendesse que ter o seu odre, a sua vida nova, inicia-se em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Opa, eu perdi o raciocínio. Vivo, santo e agradável a Deus. Então é algo consciente, é algo que você faz porque você quer. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto racional é o quê? É pela razão. Não é pelo que eu sinto, é eu tomar consciência dos princípios, e Deus fala na sua palavra em Deuteronômio
28. Eis que coloco diante de ti caminho de vida e de morte. Quem vai escolher o caminho de vida e de morte sou eu e você. Olha, o caminho de vida está baseado em você obedecer os meus mandamentos e você vai ter vida. Mas se você desobedecer, você vai ter morte. Morte significa separação. Existe a morte física, mas nós, quando pecamos, nós somos separados. Quando estamos escolhendo o caminho de desobediência, nós estamos separados do quê? Do propósito de Deus. Nós não conseguimos receber as promessas de Deus porque nós escolhemos o caminho da separação. Agora, meu amado, Deus, Ele quer restaurar. E aí o verso 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, começando aqui, por este mundo, por esta situação em que estou vivendo. Não se conforme, não se acomode nesse caminho de independência, não se conforme com as suas fraquezas, não se conforme com os seus pecados, não se conforme com a sua desobediência, não vos conformeis com este mundo dentro, interior, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Renovação da mente é o quê? Você permitir que o Espírito Santo te direcione, traga convicção, que te traga realmente graça. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas. O que significa assistir? Ele cruza o braço e fica olhando, é isso aí, cai em pecado, você é não, assistir é dar apoio, é você ajudar a carregar, dar a assistência. O Espírito Santo nos dá assistência, para quê? Para que nós possamos vencer as nossas fraquezas. O Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, meu amado, nós precisamos decidir simplesmente a dizer: Senhor, não quero mais andar sozinho, não quero mais defender o meu ponto de vista. Senhor, se errei, eu peço perdão, se estou longe, eu volto. Senhor, se tenho tido atitudes que não te agradam, eu quero, Senhor, muda a minha vida. Então, meu amado, nós precisamos desta atitude, para que o nosso odre, ou que o nosso espírito, alma e corpo, seja restaurado. Nós precisamos fazer isso. Mas nós precisamos também o quê? Ter uma atitude de arrependimento. Porque tem pessoas que são tão de dura serviço que não admitem o erro. Mas em 1 João 1,9 diz: se confessarmos, quer dizer, se reconhecer, se você ter a atitude de reconhecer que você está errado, e você confessa, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É interessante que este versículo fala de duas coisas interessantes: pecado e injustiça. Então, quando eu confesso o meu pecado, Ele me perdoa e também Ele purifica quando fui injustiçado. A minha injustiça, ou aquilo que eu recebi de alguém, Deus tem poder para mudar. Então nós precisamos do quê? De arrependimento. Nós precisamos de se despojar do mau caminho. Está lá em Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, Efésios 4:22. Da antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Nós somos desafiados a se revestir do novo homem. E quem é o novo homem? É o vinho novo. É o homem restaurado em Cristo. Quem está em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Este é o processo que eu e você estamos. E lembra de Filipenses 1,6? Tenha por certo isto, que aquele quem Deus começou a boa obra em você, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento, que é o Espírito Santo vem e nos convence, nós nos submetemos, nós estamos dispostos a apresentar os nossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Nós tomamos a decisão de renovar a nossa mente, nós tomamos a decisão de confessar o nosso pecado, então nós recebemos o novo. Nós somos restaurados e nós começamos a ter a renovação da mente, que é um processo. Não existe varinha mágica, existe um aprendizado diário. É você, sim, estar sempre tendo a atitude de humildade, de reconhecer: Senhor, sem Ti eu nada sou. Então, meus amados, nós somos chamados para viver uma palavra que poucos se falam hoje na igreja. Nós somos chamados para viver em santificação. Hebreus 12:6 diz assim: sem santidade ninguém... 12:14. Segui a paz com todos, 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus me chama como filho, como alguém restaurado, como alguém que foi alcançado, estava perdido, sem esperança. O momento que eu aceito Jesus, eu já me torno filho, eu sou justificado, eu me torno justo pelo sangue de Jesus. É a primeira fase da vida cristã, e eu inicio esta segunda fase que se chama santificação. E a cada dia que eu ouço a palavra, me submeto, tomo a atitude de renovar a minha mente, eu estou me santificando. Ser santo, e a Bíblia diz assim: sede santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Carlos, mas isso é impossível. Eu vou dizer para você, é impossível mesmo na plenitude da santidade. Mas quero te fazer uma pergunta aqui. Quem antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Jesus, você tinha um vício, vou chutar, de fumar, e deixou? Poucos. Deixa eu ver, tinha um vício qualquer. E você tem o vício hoje? Não. O que você fez? Eu vou explicar o que é santificação. Santificação, você está indo no caminho, e Deus convence você do vício. O que é santificar, ser santo? É separar. O Espírito Santo veio e te convenceu do vício, e você se submeteu ao Senhor e disse: Senhor, eu sei que eu sou pecador, me perdoa. E você falou: faz uma obra na minha vida, e Ele libertou. Então, quando você deixou do vício, você se tornou santo nesta área. E tem mais, você já está perdoado. E o que acontece? Eu me lembro dos meus vícios, mas já fala: puxa, não faz mais parte de mim. O que eu fiz? Eu me separei do vício e me consagrei a Deus. E a graça dele foi suficiente, foi real, foi verdadeira na minha vida, ao ponto de ter deixado. Na sua vida, todos nós que estamos aqui, temos experiência de santificação. Você que tinha o costume de falar palavrão, hoje já não sai mais palavrão da sua boca. No começo que você aceitou Jesus, quando você, não precisou o pastor falar, quando que nós pregamos aqui, falar palavrão é pecado. O Espírito Santo testificou no seu coração, e você recebeu o impacto do Espírito, e você chegou a palavrão, mordeu a língua. E você se santificou de falar palavrão.
Você está no processo de santificação. Tem algo que Deus quer tratar conosco sempre. Tem fraquezas. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E o Espírito Santo vai te ajudando. Então, ser santo é ser convencido pelo Espírito Santo, receber dele graça e me separo. E aí, Senhor, me ajuda, me dá graça. Aí vem aquela coceirinha na garganta para quem fuma. Ai, Senhor, eu aguentei. Ai, um dia sem fumar. Oh, Jesus, a glória a Deus. 2 dias. Ai, Senhor, ai, eu não aguento. Mas Deus vai te dar os recursos para você vencer. E pode ser coisas muito mais simples do que um vício visível. Pode ser pensamentos, pode ser impulsos, por pornografia. Como vencer a pornografia, se santificar da pornografia? É você tomar consciência que está errado. E falar, Senhor, me perdoa. Isso envergonha o teu nome. E existem estudos que o vício de pornografia destrói a mente da pessoa. Você sente isso e você se separa. E você busca, clama o Espírito Santo. Quando vir a tentação, qual é o gatilho que te derruba nisso? Você vai proteger, fala, Senhor, renova a minha mente. E vai caminhar. Daqui a pouco, é passado na sua vida. Então, meu amado, santificação não é uma coisa impossível para nós. Se eu conheço isso, eu vivo isso. Porque a santificação de Deus é algo absoluta. Mas quando eu vou tomando consciência pela palavra, pela convicção do Espírito, eu sou santo em relação ao vício que eu deixei, às palavras que eu deixei de falar. E além do mais, Paulo disse, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem pode pregar isso? Poucas pessoas, assusta. Mas olha bem, eu posso pregar isso. Você pode pregar. Quem é salvo aqui tem certeza, diz amém. Tem convicção, se morrer hoje vai para o céu, diga aleluia. Você pode chegar para aquele que não conhece a Jesus. Seja o meu imitador, ou seja, faça o que eu fiz para ser salvo e você vai ser salvo. Faz sentido ou não faz? Quer dizer, se a pessoa imitar a mim, no processo de aceitar Jesus, de colocar Jesus na minha vida, se a pessoa vai me imitar, ela vai ser salva assim como eu sou salvo. E assim se aplica em coisas práticas. Assim se aplica na vida real. Eu quero dizer para vocês, amados, Deus está aqui nesta manhã dizendo, filho, o seu odre, o seu coração, Deus falando para você, eu tenho poder para limpar, para restaurar, para fazer de novo, para fazer de você uma vasilha, um coração disponível para receber o óleo novo, o vinho novo do ano de 2025, que será o melhor ano da sua vida. Carlos, mas eu já prometi e não cumpri. Não prometa, descanse, obedeça, deixa Ele te guiar. Mas tenha a atitude de apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Tome a decisão de fazer a sua parte. Tome a decisão de eliminar aquilo que não agrada. Tome a decisão de destruir, coisas que estão erradas na sua vida. Tome a decisão de romper os pensamentos negativos. Pare de se autocondenar, pare de se autoacusar. Jesus já derramou o sangue dele que te purifica. Pare de se culpar, pare de ser perfeccionista, achando que você faz tudo errado. Meu amado, Jesus vive em você. Ele é o poder, a esperança, Ele é o recurso para que tenhamos
o nosso odre, o nosso coração pronto para receber o novo. E aí eu encerro novamente no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna-me dar a alegria da salvação e não afaste de mim o teu Espírito Santo. Vocês vieram há pouco aqui na frente, entregando 2025. Você e eu já fomos abençoados com toda sorte de bênção, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para todas as nossas áreas da nossa vida. Nós já estamos abençoados, porque Jesus lá na cruz declarou: tudo está consumado. E isto, tomar posse destas promessas, é o processo contínuo de estar sempre ouvindo o que o Espírito Santo fala, se separando e se consagrando a Deus. Nesta manhã, é o último domingo deste ano de 2024. Tenha uma atitude de gratidão. Mas Carlos, só fracassei nesse ano. Obrigado, Senhor, pelos meus fracassos, porque eu estou mais forte. Carlos, mas eu cometi muitos erros. Está na hora de você falar: Deus, obrigado, porque o Senhor foi maior que os meus erros. Mas Carlos, eu cometi muito pecado. Agradece pelo pecado? Não, porque Deus te perdoa. Em tudo dai graça. 2024 já se foi. Tem 2 dias. Mas Deus quer que 2025 seja o melhor ano da sua vida. Mas tome a decisão. Não seja insano de fazer as mesmas coisas, esperando coisas diferentes. Tome a decisão. Carlos, mas 24 foi maravilhoso. Levanta a vara e se treina. Busca desafios, busca renovação, busca propósito. Deus está te chamando para uma vida plena, para uma vida de entrega, para uma vida de submissão. Você já entregou 2025 há pouco, mas que você possa agora dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a minha parte, de te buscar mais, de meditar na tua palavra, de realmente estar mais perto de ti, de gastar mais tempo contigo. E olha, meu amado, a base da nossa fé está na palavra. Tem promessas maravilhosas. Jesus é muito mais do que uma igreja. Jesus é a essência de uma vida plena. Feche seus olhos.